Quero trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia. E quero ler com vocês o Salmo de número 75, apenas o primeiro versículo do Salmo de número 75, que nos diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. Os homens falam dos teus maravilhosos feitos. Quero chamar a tua atenção para esta palavra, um salmo bastante conhecido e talvez você já tenha lido ele até inúmeras vezes, mas eu quero falar sobre uma coisa que talvez você e eu estejamos esquecendo muitas vezes, sobre a gratidão. Eu quero dizer que aqui o salmista, ele falava de nós sermos gratos a Deus e não pararmos somente por aí, de sermos gratos, de falarmos dos feitos de Deus na nossa vida. Eu quero aqui trazer duas coisas para o teu coração hoje. Por que nós devemos ser gratos? Por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E por que nós devemos falar dos feitos de Deus em nossas vidas? Por que o salmista diz isso? Porque na verdade, quando nós falamos dos feitos de Deus na nossa vida, nós aumentamos a nossa fé. Porque normalmente a nossa boca, a nossa língua, o dia todo, muitas vezes, ela murmurou, ou nós murmuramos, ou nós não ficamos felizes com aquilo que nos aconteceu. E por muitas vezes nós reclamamos e murmuramos o dia inteiro. E o salmista nos traz uma nova forma de nós vivermos, de nós sermos gratos e de falarmos dos feitos do Senhor na nossa vida. Porque quando nós declaramos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós começamos a observar, a darmos mais valor àquilo que Deus tem feito e tem realizado na nossa vida. Talvez você diga, mas Deus não tem feito nada na minha vida, mas só de você respirar, só de você estar vivo, é porque Deus permitiu e porque Deus tem uma grande obra, algo a realizar através da sua vida, e por isso você e eu ainda estamos aqui na face dessa terra. Eu creio muito nisso. Eu creio que enquanto nós não realizarmos, enquanto nós não terminarmos aquilo que Deus quer que nós façamos aqui na face dessa terra, Ele também continua nos chamando, continua fazendo com que eu e você tenhamos vida na face dessa terra. O problema é o seguinte, que alguns têm uma vida comum, alguns têm uma vida medíocre, alguns têm uma vida desgraçada, porque escolheram tudo isso. Porque Jesus nos chama a termos uma vida e vida em abundância. Mas muitas vezes aquilo que nós proclamamos, a forma que nós vivemos, aquilo que nós falamos no nosso dia a dia, em vez de nos trazermos de trazer vida abundante para nós, tem trazido desgraça, tem trazido falta de fé, descrença nas pessoas, em Deus, nas igrejas, nos pastores. Então que você hoje possa mudar um pouco a sua linguagem, mudar um pouco aquilo que você pensa e aquilo que você declara com o poder da sua palavra. Eu fico imaginando aquilo que... Por que as pessoas não agradecem a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Porque note o seguinte, hoje em dia nós... muitas vezes vemos pessoas tentando fazer amizade com outra pessoa, isso é uma coisa normal no meio da nossa sociedade, mas às vezes aquela amizade interesseira. Eu vou fazer amizade com essa pessoa porque ela pode me proporcionar um negócio lá na frente. Eu vou frequentar um clube porque aquele clube ele é de pessoas bem-sucedidas, então ali eu posso fazer mais negócios. Aí eu vou frequentar até uma igreja com esse propósito, e aí a pessoa está dentro da igreja, mas não tem uma vida de felicidade. Por quê? Porque muitas vezes procura uma amizade por interesse. Procura fazer as coisas porque vai receber alguma coisa em troca. Imagine só se você pudesse, se nós pudéssemos, por um pouquinho instante, por um minutinho apenas, da nossa vida, nos colocarmos na pele, ou sermos Jesus aqui na face da terra. Imagine só, Ele sendo Deus, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Criador também com seu Pai de todas as coisas, Ele se entregou por nós, por aqueles que creem. E agora imagine só você, o que Deus exigiu de nós? Nada. Nós não precisamos pagar nada para sermos salvos, basta que nós venhamos a crer no sacrifício da cruz do Calvário. Então Ele fez um sacrifício sem pedir nada em troca.
esse é o grande desafio da humanidade, como o crescimento da humanidade, com o crescimento de todas as cidades, as pessoas terão que aprender a fazer alguma coisa ou outra, sem querer nada em troca, sem exigir nada, sem querer que a pessoa dê algo em troca por aquilo que ela tem feito e realizado na vida daquela pessoa. Jesus fez isso por você, então se coloque por um pouquinho da sua vida no lugar de Jesus. O que eu e você poderíamos dar a Ele, a não ser a gratidão, a não ser o louvor, porque para isso o homem foi chamado, para isso nós fomos escolhidos, para louvor e glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então só nos resta a agradecer. Então comece a olhar para a sua vida, comece a enxergar as coisas boas e falar dessas coisas boas também, porque muitas vezes o homem, ele fica maçante, reclama, pega uma situação da vida, vou aqui colocar um exemplo, o carro que quebrou e o carro está na oficina e ele vai a semana inteira reclamando daquele carro que está na oficina. Ó, meu carro quebrou e por isso eu tive que trabalhar de ônibus, e na segunda ele reclama, e na terça ele reclama, e na quarta ele reclama, e na quinta ele reclama. Quando vai entregar o carro na sexta-feira, graças a Deus essa porcaria de carro está arrumada, eu tive que trabalhar a semana toda, e a semana toda ele murmurou por uma única ocorrência. Ele não, por exemplo, nós não costumamos, o homem em si natural, ele não consegue agradecer por uma quebra de um carro. Talvez Deus tenha livrado você e eu de um acidente lá na frente. Nós não conseguimos enxergar e olhar por esse ângulo da vida, que Deus às vezes está nos guardando e nos protegendo. Então aprenda a agradecer o Deus que você serve, o Deus que você tem que servir, porque muitas vezes nós ficamos somente na murmuração e esquecemos da gratidão e de falarmos dos grandes feitos que Deus tem feito na nossa vida. Em todos esses dias que muitas vezes uma pessoa ficou reclamando porque o carro estava quebrado, ele tomou café, ele almoçou, ele jantou, dormiu numa cama confortável, teve uma casa para que ele pudesse estar ali abrigado, e muitas vezes uma casa extremamente confortável. Então que você possa olhar mais para a sua vida e ver aquilo que Deus tem feito para você, aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida, e falar disso e declarar isso. Puxa vida, olha, eu estou com essa dificuldade, talvez você tenha perdido até o seu emprego, mas você fala assim: puxa vida, eu perdi meu emprego, mas eu tenho coisas boas na minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho saúde para trabalhar, eu vou correr atrás de um outro emprego, e começar a declarar. É por isso que o salmista, sabendo e conhecendo, o Deus que ele servia, ele diz para nós termos gratidão, para nós estarmos na presença de Deus com graças, com ações de graça, e falarmos dos grandes feitos que Deus tem feito por nós. Então que você hoje aprenda, com essa mensagem simples que você está ouvindo hoje, aprenda a falar das coisas boas que Deus tem feito e realizado na sua vida. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não tenho grandes feitos na minha vida para mim estar lembrando. Mas você tem os pequenos, e quando você ajunta muitas coisas pequenas, você vê que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Então que você possa hoje, nesse dia, voltar-se para Ele, voltar-se para Jesus, voltar-se para Jesus, que entregou seu Filho sem nada exigir em troca. Imagine só você, quem de nós daríamos tanto sem exigir nada? Somente Deus, um Deus que nos ama, que constituiu todas as coisas. O mundo que está em redor de nós foi Deus que constituiu. Você que me ouve hoje, foi Deus que permitiu que você estivesse sobre a face dessa terra. Então Ele tem um grande plano esperando você. Então que você não desista de agradecer a Deus por todas as coisas e falar daquilo que Deus tem feito por você. Eu quero terminar essa mensagem mais uma vez, dizendo que no final desse programa, eu estarei orando por você, abençoando você, que vai ativar a sua fé, vai crer que hoje é dia do milagre, hoje é tempo do milagre na sua vida. Talvez você esteja aí, talvez murmurando, talvez você murmurou o dia todo hoje, mas no momento da oração você vai dizer: Deus, eu não quero mais murmurar, eu não quero mais ser simplesmente um reclamão, mas eu quero ser uma pessoa que realmente enxerga aquilo que Deus
está fazendo, aquilo que Deus fez e aquilo principalmente que Deus irá fazer na sua vida. No momento final desse programa, eu estarei orando por você e eu creio que o milagre de Deus vai estar aí na sua vida com toda certeza, no nome de Jesus.